Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana, aqui do canal Anne Lima Crochê. Eu já te convido, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho de notificações para todas, que toda vez que eu postar um vídeo, você é notificado. Gente, dando início aqui com vocês mais um vídeo, vim mostrar aqui, gente, os materiais da minha próxima produção. Como eu já falei para vocês aí no outros vídeos, que eu tô aí numa produção de 6 jogos de banheiro. Então, quando vocês verem esse vídeo, o primeiro já saiu. Então, esse aqui vai ser o segundo. Vai ser o segundo jogo. Eu escolhi essa cor aqui para estar fazendo o segundo. E essas cores aqui. Aqui é o cru da Cadore, cru premium. Aqui é o malva da Euroroma, de 1 kg. E aqui é o Bordeaux Euroroma também, gente. Vou estar abrindo cones para estar fazendo essa produção. Só esse que tá aberto porque já vou usar nos trabalhos, mas eu vou estar abrindo. Porque, como eu falei, como vocês sabem, eu fiz uma produção aí de tapete. Então, as sobras que estavam maiores aí, eu já usei tudo nos tapetes. Então, para essa produção de jogo de banheiro, eu vou estar abrindo cones. Vai ter algumas que vai estar aberto, mas a maioria eu vou estar abrindo, porque como o tapete é 3 peças, esse jogo não é um jogo tão leve, então a sobrinha que tem não vai dar pra fazer as 3 peças. Então eu vou estar abrindo, não tenho problema nenhum de abrir, pelo contrário, eu até gosto de abrir cones, porque tem bastante barbante, você trabalha tranquilamente, sem aquela preocupação de se o barbante vai dar, se o barbante vai acabar, se vai dar pra finalizar, então é tranquilo. Então eu vou estar aqui, essas aqui são as cores. Esse aqui é o Merlot, ou é Merlote aí da Barroco, Raio de Sol e o Folha. Tem 7 flores, que aqui são 3 pro tapete, 2 pro pé do vaso e 2 pra tampa do vaso. Então, quando tiver pronto aqui, gente, eu venho mostrar aqui pra vocês, porque eu não tô fazendo por produção, tô fazendo as peças, assim, não tô fazendo os 3. E principalmente quando eu tô fazendo combinação nova e vai ter bico diferente. Como eu falei pra você no outro vídeo, cada jogo de banheiro vai ter um bico diferente. Então, eu vou estar fazendo, então eu sou ansiosa. Então, quando eu tô começando a fazer um bico novo, uma peça nova, uma combinação nova, eu quero fazer uma peça para eu ver o resultado logo. Então, eu vou estar fazendo primeiro o tapete da pia, porque eu gosto de começar pelo maior. Eu faço ele todinho já, deixo pronto e depois venho pra tampa do vaso e venho pro encaixe do pé do vaso, desse jeito. Então, vou produzir, quando tiver pronto eu vou mostrar pra vocês. Oi, gente, voltei. Já voltei aqui com a produção já prontinha, finalizada. Que eu já tinha gravado aí a introdução do vídeo, mostrando os materiais. E agora voltei já com a produção já pronta. Vou mostrar aqui. As cores eu já mostrei pra vocês, né? Mas eu vou mostrar aqui o que sobrou. A quantidade aqui que eu gastei. Vou afastar um pouco pra cá. Pra tá mostrando, gente. O Bordeaux, o Malva e o cru, gente. Eu vou estar falando quanto que eu gastei de cada. O malva eu gastei bem pouquinho. Um cone de 1 kg que eu abri. Como eu não tinha malva aberto, para usar só um pouquinho, eu tive que abrir. Na verdade, eu abri os dois. Esse daqui já estava aberto mesmo. Do malva, gente, eu vou falar, mas depois eu mostro onde foi que eu usei. Gente, eu anotei aqui. Do malva, eu gastei 136 gramas. 136, que eu usei para fazer 2 carreirinhas em cada tapete. E do Bordeaux, eu usei 510 gramas. E do cru, o cru eu anotei aqui. Do cru, gente, eu usei 290 gramas. 290, 130 do malva, 510 do Bordeaux. E as flores, gente, o restante que pesou foi das flores. E as flores, as 7 flores já passado o verdinho, ela completa, ela pesa 87 gramas. Arredondando aí para 90, né? Porque tem os arremates que eu pesei já depois de arrematada. Então, com tudo aí, deu 90 gramas de flor. E o resto foi barbante. O peso dele aqui ficou 1 kg e 22 gramas. O outro lá que eu fiz ficou 1 kg e 90
95 gramas, mas, gente, porque o outro ficou maior também. Mas mesmo assim, se eu tivesse feito o outro todo no Euro Roma, eu creio que ele tinha ficado mais de 1 quilo, porque o fio da Polo ele é mais leve. Ele tinha ficado mais do que 1,90 kg e 92 gramas, porque o Euro Roma é mais pesado. E esse daqui, que foi o Bordeaux, a maior quantidade foi o Euro Roma, por isso que ele ficou com 1,22 kg, que era para ele ter ficado mais leve, porque eu fiz uma carreira menos, gente. Aqui, ó, a minha combinação. Gente, era para eu fazer um suspense aí com o bico, para perguntar a vocês qual bico vocês acham que eu tinha escolhido. Mas eu já mostrei, né, gente, aqui. Acabei esquecendo, gente. Eu escolhi esse bico aqui pra tá fazendo nesse tapete. Esse bico maravilhoso. Gente, esse bico é o bico Encanto. Não tá dando pra ver muito, porque no bordô, né, mais escuro. E aqui já tá bem de tardezinha. Aqui, ó. Ele não ressai muito, como é cor única. Esse é o bico Encanto, lá da Cláudia Cardoso, gente. Lá da Cláudia Cardoso, o bico Encanto. Ela faz lá, ela tem uma videoaula só do bico. Se vocês procurarem Bico Encanto, canal Cláudia Cardoso, vai aparecer. Ela não tá mais entre nós, gente. Ela já, pra quem, muita gente já sabe, ou que pra quem não sabe, ela já faleceu. Acho que já tem uns 2 anos. Mas o canal dela continua aí no YouTube. As videoaulas também continua lá. Então, tá lá a videoaula desse bico pra quem quiser. Eu já fiz, tinha feito esse bico há um tempo atrás, em um jogo de banheiro. E agora eu resolvi colocar nele, nesse jogo aqui também, como eu falei pra você no outro vídeo, que eu vou estar fazendo. Esse é o segundo jogo de uma produção de 6 jogos que eu tô fazendo. Já fiz o primeiro, já postei. E usei um bico lá da canal da Samara. Esse eu usei da Cláudia. E cada jogo que eu for fazer, eu vou estar colocando um bico diferente. A base, gente, é a mesma base. A flor catavento, o que muda é o bico que eu vou estar colocando. Cada um tá um jogo de banheiro, um bico. Então, vocês ficam ligadinhos nos vídeos para vocês estão vendo aí qual foi o bico que eu coloquei e qual a combinação. E usei nessa combinação, eu dizendo que eu queria fugir do cru nas bases, gente, mas o cru é minha paixão, então não tem como. Porque às vezes eu vejo as meninas aí falando aí nos vídeos que as clientes não gostam de cru, na cidade não tem saída. A gente aqui, eu não tenho problema com cru. Tudo que eu faço com cru eu vendo. Eu gasto muito cru, muito, muito mesmo. Eu compro bastante e sempre tá faltando. Agora mesmo, o que eu tenho de cru aqui, só esse. Mas eu já fiz um pedido aí no Mercado Livre, tá pra chegar de cru, pra dar continuidade aqui às minhas produções, né? Aí eu resolvi, eu achei que ia combinar, mas se eu tivesse um rosa bebê, porque eu tô sem um rosa bebê. Se eu tivesse com um rosa bebê, eu teria colocado aqui o rosa bebê nessa base aqui, ia ficar lindo também o rosa bebê, para fugir um pouco do cru. Ia botar o rosa bebê, o malva e o bordô, ia ficar lindo, mas como eu não tinha, eu acabei colocando o cru. Pra dar uma clareada também, porque eu não quis colocar a base no malva, porque senão ia ficar muito escuro. Aí eu acabei colocando aqui no rosa bebê mesmo. No rosa bebê não, no cru. Eu fui dar uma limpada aqui na câmera pra ver se dava uma clareada. Eu tava achando escuro, não sei se adiantou muito não. Então eu acabei perdendo o foco, né? Eu falei que eu tava do rosa bebê, né? Mas eu não tinha, coloquei o cru. Mas também eu achei que ficou lindo. Pelo menos deu uma quebrada aqui no escuro aqui do bordô. E, gente, aqui, ó, eu fiz essa, como eu falei pra vocês, que no outro eu tinha feito uma carreira a mais. Essa daqui eu fiz ele normal, uma carreira que eu faço aqui com 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz um 6 aqui com 6 carreirinhas. A outra eu fiz com 7. Por isso que ele ficou bem grande. E esse aqui, gente, ele ficou com... Ainda ficou grande. Na largura ele ficou com 52 por 73. É a média aí que eu faço desse tapete. Porque esse bico é um bico grande. Ele alonga o tapete. Ele fica um bicozinho grande, então... Por isso. Então, gente... As informações são essas, eu já falei as cores pra vocês, é o merlote. Acho que eu falei na introdução do vídeo aí. É porque quando eu gravo a introdução do vídeo, às vezes depois eu acabo esquecendo o que foi que eu gravei, né? E, gente, ele ficou com 300 e alguma coisa. O que o outro lá, o outro ficou com 400 e pouco. Esse aqui ficou bem mais leve. Então, tá aqui o tapete da pia.
Acho que não tô conseguindo pegar ele todo. Agora eu vou estar mostrando pra vocês o encaixe do pé do vaso. Não, deixa eu falar rapidinho aqui, gente. Por incrível que pareça, que eu não falei pra vocês, a gente fazendo, gente, isso aqui, ó, essa base toda toda no ponto fechado, essa parte aqui do ponto fechado. Vocês podem estar adaptando o bico que quiserem. Então, como eu falei pra vocês, que eu vou estar colocando cada um bico diferente. Esse daqui, o bico encaixou perfeitamente, porque esse bico aqui a gente precisa de números pares pro tapete e pra tampa do vaso, números pares, porque um a gente coloca o leque e o outro o ponto baixo aqui, tá vendo? Então, precisa de números pares. Gente, ele casou certinho, deu número pares certinho aqui, eu não precisou fazer adaptação nenhuma nesse tapete. Aí, agora eu vou estar mostrando o tapete, a tampa do vaso. Aqui a tampa do vaso. A tampa do vaso aqui, ó. A tampa do vaso, gente, eu fiz uma carreirinha menos. Como eu falei pra vocês, o outro, ele ficou grande. Esse daqui, e como esse bico é grande, eu fiz o tapete. Ele ficou com 52 centímetros de largura. Eu disse, não, vou fazer aqui com uma carreira. Aqui eu fiz com 5. Pra fazer a tampa do vaso, gente, ficou perfeita. Ficou perfeita, perfeita. Eu vou pegar ali uma tampa que eu tenho, pra fazer minhas medidas. E vou colocar, vou mostrar pra vocês. Pronto, gente, aqui eu coloquei na tampa do vaso. Essa é uma tampa que eu faço aqui padrão, faço com essas medidas. Todas as tampas que eu faço, eu vou medir, porque ela é uma tampa grande. Porque tanto as tampas que eu faço vai caber nas menores e também desse tamanho. Porque se eu fizer com uma medida pequena, se a tampa do vaso for pequena, não vai dar. Então é melhor ela grande do que menor, né? Então aqui, ó, o bico ficou do jeitinho que eu gosto, caidinho aqui, ó, pros lados, ó. Tá vendo? Eu peguei pra fazer a alcinha, eu peguei aqui, ó, pra fazer as correntinhas daqui da tampa. Eu já vou virar pra mostrar pra vocês. Então, aqui eu fiz com 5, gente, e ficou ótimo. Aqui o tanto que sobrou pra trás, aqui, ó, sobrou bastante, ficou aqui, ó, bem caída. Se eu tivesse feito com mais uma carreira igual eu fiz a outra, ia ficar bem maior. Então, aqui ficou no tamanho certo. A cliente pode lavar, que não vai ficar pequena, tá vendo? Olha o tamanho que sobrou. Tá passando aqui, ó, tá aqui nessa carreira aqui, ó. Sobrou aqui, ó, essa parte todinha aqui. E aqui na frente ficou bem caidinha. E aqui, gente, também o bico deu certinho, não sobrou e nem faltou ponto, nem precisou de eu colocar adaptação nenhuma. Mas aqui na parte da tampa aqui, ó, essa parte reta, a parte do tapete de cá eu fiz toda com os mesmos bloquinhos. 2 correntinhas e pulando 2 de base. E aqui, na parte oval, na parte reta, eu pulei 3 aqui, esses 4 blocos, 1, 2, 3, 4. Eu pulei 3 de base aqui, ó. Pulei 3 e fiz 3 correntinhas. Aí, na parte oval, eu pulei 2. E com 3 correntinhas, porque a tampa do vaso não ficar sobrando, não ficar muito embabadado. Então, eu acabei fazendo. E o tapete não ficou, mas a tampa do vaso eu não gosto quando ela fica sobrando muito ponto. Eu gosto dela mais ajustada. Aí, eu peguei e fiz isso aqui, ó. Nas 3 partes, nas 2 partes. Aqui e lá eu fiz isso. Aí, o ponto deu certinho, não precisou adaptar nada. E aqui, como eu falei pra vocês, eu fiz diminuir uma carreira. E aqui eu vou virar pra mostrar pra vocês que eu fiz a redinha assim, gente. Eu acabei colocando, assim, em vez de colocar a correntinha pra amarrar, eu acabei colocando assim, ó, entendeu? E como eu falei pra vocês, eu peguei aqui, ó, já na carreira do bico mesmo. Como o bico é grande, eu não quis pegar lá atrás, eu quis pegar aqui na frente mesmo, pra não ficar passando muito aqui, ó. E ainda passou, tá vendo? Então, aqui tá a tampa do vaso. Agora eu vou estar mostrando pra vocês o encaixe do pé do vaso. Porque no encaixe sobrou, eu precisei de 2 pontos, mas aí eu já vou explicar pra vocês. Só o encaixe do pé do vaso que eu precisei de 2 pontos. Aqui, ó. Eu precisei de 2 pontinhos, gente, só 2. Mas aqui eu comecei com 7 pontos altos. Ai, deixa eu ver, não tá mostrando não. Aqui, gente, eu comecei com 7 pontos altos, ó. Antes de começar a fazer os lequezinhos. E, gente, o encaixe do pé do vaso, ele é número ímpar. Ele não é número par, pra dar certo não. Tem que ser números ímpar. Porque começa com
com o bico e no outro lado de cá termina com o bico também. Então não pode ser número par, tem que ser númerozinho ímpar para fazer esses bloquinhos. Tem que ser esses bloquinhos aqui, ó, de 3 pontos altos separados aqui, ó. Aqui na parte oval, gente, na parte reta aqui também, ó, até aqui eu pulei 3, porque o encaixe do pé do vaso ele tem tendência a embabadar, a não ficar reto. Tá vendo como ele tá retinho aqui, ó? Se eu não tivesse pulado 13, ele ia acabar ficando com mais um leque aqui de bico. Ele ia ficar com mais um bico, ele ia acabar embabadando. E aqui não tá embabadado, ele tá retinho. Como vocês estão vendo, ele tá reto. Então, se eu não tivesse feito isso, ele ia ter um bico a mais aqui. E um bico a mais ia acabar embabadando. Então, gente, aqui eu comecei com 7. Mas aí no final aqui, eu precisei adaptar. Eu precisei um desses aqui, acho que foi no outro lado lá, eu precisei pular 2. Mas aí no próximo encaixe desse que eu for fazer, em vez de eu começar aqui com 7, eu começo com 6. Se eu começando com 6 aqui, terminando com 6 lá, não vai precisar de adaptação, vai bater certinho, vai dar os bloquinhos tudo aqui certinho. Na parte oval, pulando 2 e prendendo no terceiro, e na parte reta, pulando 3 e prendendo na quarta. Então, já tô me explicando aqui para eu lembrar quando for na próxima vez. Em vez de fazer 7 pontos altos aqui, eu fazer 6. E aqui, gente, fiz com 2 flores. Aqui eu também fiz com as 6 carreirinhas. Fiz 3 lequezinhos aqui, 4 leques antes de fazer o alongamento aqui do encaixe. Fiz com 4 aqui, ó, as carreirinhas de leque. Aí depois, quando completou 4, vou faltando 2 aqui pra fazer, porque eu gosto de fazer com 2, eu não gosto de fazer só com uma aqui não, fica muito fininho aqui a parte do branco, assim. Eu gosto de fazer mais com 2 carreirinhas. Mas aqui o encaixe dá certinho, porque eu já fiz vários assim, com esse encaixe aqui, entendeu? Fica com 18 centímetros aqui. Então, tá aqui, ó, o bico super assentado, gente, o bico eu amei, vou estar fazendo mais, é um bico bem rápido de fazer, tem picô, tem, mas tem, ó, só tem 1, 2, 3, 4, só tem 5 picô. E é super fácil e rápido de fazer esse bico, muito rápido mesmo, que eu tá fazendo aí em outros trabalhos também. Porque às vezes me apego muito àquele bico, não sei se vocês sabem, aquele bico rústico que eu faço bastante daquele bico, eu me apego muito com aquele, e aquele leva mais tempo, leva mais barbante, entendeu? E esse não, esse é muito rápido. E eu tô fazendo um ali também, eu tô no terceiro jogo já, gente, o terceiro já fiz o tapete da pia, já escolhi outro bico. O bico que eu escolhi também, ele é muito rápido e fácil de fazer também. Então, no próximo vídeo aí já vai vir a outra combinação de cores e vai vir o outro bico. Então, já tá aqui prontinho o segundo jogo já tá aqui pronto. Vou tirar aqui da tampa e botar, dar uma pausa aqui que tá pronto, gente. Voltei aqui só pra estar encerrando o vídeo. Vou finalizar o vídeo por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. No próximo já vai vir outras combinações e outro bico. Então, até o próximo, gente, se Deus quiser.